Olá a todos. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que eu comecei a tratar na semana passada sobre a eleição dos 12 apóstolos. Comentando então o chamado de São Mateus. É interessante que os três evangelistas, assim chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, além de eles narrarem o chamado dos apóstolos, dos 12 apóstolos, narram também, de forma especial, o chamado de São Mateus. E São Beda, que sempre nos traz luz ao entendimento desses textos das Sagradas Escrituras, ele nos chama a atenção ao fato de que Marcos e Lucas não identificam Mateus pelo seu nome, mas o chamam de Levi. E São Beda então vai dizer que isto aconteceu por uma discrição e por honra ao evangelista. Por quê? Porque antes de seguir Jesus, Mateus ele era um publicano. Vamos entender o que representava ser um publicano naquela época para vermos a importância disto que São Beda está nos dizendo. Nós temos que lembrar que quando Jesus nasceu, o povo judeu estava dominado pelo Império Romano. E estes publicanos, que eram cobradores de impostos, estavam a serviço deste governo romano. E isto não era bem visto pelo povo judeu, por várias questões. Primeiro, porque estar a serviço deste cargo, exercer esta atividade de cobrador de impostos, de publicano, significava ter contato com outros povos, assim chamados de gentios, como os romanos. E isso para os padrões dos fariseus, os padrões farisaicos, isto representava estar exposto à corrupção ritualística dos pagãos. E além disso, estes publicanos também não eram bem vistos, eles tinham uma má fama, porque além de cobrar impostos das pessoas, eles também extorquiam o dinheiro delas, exigindo delas comissões indevidas. E além do mais, esses cobradores de impostos eram tidos como traidores da esperança de Israel de um dia ser uma nação independente. Então, veja, estes dados que eu trouxe, faz sentido isso que São Beda diz de Marcos e Lucas ter então omitido a informação de Mateus para então chamá-lo de Levi. Porém, São Beda continua o comentário dizendo que, por outro lado, São Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele narra o seu chamado e ele se identifica pelo seu nome e ele não nega o fato de ele ter sido um publicano. E São Beda, então, cita Provérbio 18, quando diz: o justo é o seu próprio acusador. O que podemos entender, então, de tudo isso? Nós temos que ver que, depois deste chamado, o texto diz que Jesus ia passando e viu Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me, e ele seguiu Jesus, ele deixou tudo para trás e começou a seguir a Jesus. E o evangelho, então, depois, narra Mateus em sua casa, fazendo um grande banquete junto com amigos, colegas, e ali também presente estava Jesus. Com certeza nós podemos, então, imaginar nesta narrativa aquilo que Jesus diz. Haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nós podemos entender que ao narrar São Mateus, ao narrar
o seu chamado, ao se identificar pelo seu nome e não negar a sua vida pregressa, São Mateus está mostrando a força e o poder do Evangelho. Ele, de um homem corrupto, de um homem de má fama na sociedade, se transforma agora num grande evangelista, num grande apóstolo e seguidor de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, é maravilhoso essa narrativa, porque nós vemos o poder do Evangelho. E Mateus aqui, em sua narrativa, mostra a alegria da salvação. A alegria da salvação é esta: ser transformado pelo poder do Evangelho. São Mateus comemora, e Jesus comemora também, porque ele mesmo diz, repitamos, haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende.